Boa tarde. Na sequência do vídeo em que mostrei como fazer um marcador de corte e a pedido de algumas pessoas, vou mostrar como fazer então o símbolo de norte. O procedimento não é muito diferente. Novamente, eu gosto de trabalhar com a escala 1:1. Vou novamente pôr as unidades de trabalho em milímetros, isto porque é mais fácil, porque estamos a trabalhar com as medidas da folha. E depois vou desenhar o símbolo que quero, usando as minhas ferramentas 2D, simplesmente. Ok? E as canetas que quiser. Convém ir logo definido com as canetas que querem ou pelo menos com canetas diferentes para poderem depois editar. Sempre atenção ao texto, ao alinhamento e ao ponto de inserção. Por exemplo, para ele, muito embora neste caso ele não vá mudar, em todo o caso não é má ideia deixar sempre isto certinho, com o fonte que vocês querem e a dimensão que querem. Uma coisa que eu me esqueci no primeiro exercício, no primeiro vídeo, foi de pôr logo os hotspots, em vez de fazermos aquele procedimento por código, vamos colocá-lo já, vamos colocar um ao centro. Isto vai-nos dar os pontos quentes nos quais vamos poder colocar o objeto. E acho que chegavam estes objetos. A partir do momento que tivesse o símbolo que queriam, não tem que ser este, o procedimento é muito parecido. Vamos gravar como objeto, certo? Gravar bibliotecas e objetos, guardar a seleção como objeto. Vamos lhe gravar como eu já tinha ali feito, Norte 2. Ele vai-me criar estes parâmetros. Isto quer dizer que eu, se quisesse, até podia mudar logo aqui o nome. Também não expliquei no primeiro vídeo, mas podemos pôr aqui o nome. Isto quer dizer que automaticamente este objeto vai ser parametrizável apenas isto, ou seja, a tipo de linha, a caneta, as cores, pouco mais. Está bem? Podemos logo, em vez de definir aqui uma licença, o autor, são coisas que eu saltei, mas isto, nós temos alguns vídeos na nossa formação bastante interessantes de como fazer objetos. Pronto, isto é uma versão muito reduzida. Ok, vamos gravar. A partir deste momento eu já tinha o meu objeto do norte colocado. Okay? Temos aqui alguns problemas, eu tenho ali colocado o do Archicad para compararem. E o que é que vai acontecer? Temos várias coisas para corrigir. A primeira, e é sempre uma boa ideia, vamos novamente, fecheiro, bibliotecas objetos, abrir o objeto que está selecionado. E é sempre uma boa prática, mesmo que não possam ser muito específicos, dizer o que é. Isto não é um elemento modelo, é um elemento de documentação. Selecionar. E eu não quero aqueles pontos quentes que aqui estão. Quero só aqueles que eu criei com os meus hotspots. Então o que eu vou fazer é novamente as opções de compatibilidade, desligar os pontos quentes na caixa limítrofe. Okay? Vou então guardar e tenho o meu objeto. Okay? Exatamente como eu quis. Com um pequenino problema. Okay? Vamos ver o comportamento do Archicad e vemos o comportamento do nosso. Okay? Se eu mudar de escala, o do Archicad parece que cresceu e o nosso parece que ficou igual. Okay? Ficou sempre igual. E na realidade, se nós estamos a mudar de escala, e isto é digamos, eu vou assumir que é isso que querem, que é um objeto que à escala da folha, independentemente da escala em que foi colocado, tenha sempre o mesmo tamanho. Então temos que fazer a mesma coisa que fizemos para o marcador de corte, que é voltar aqui ao script 2D, ou seja, eu fui abrir o objeto, vim a script 2D, e aqui onde diz mul 2, vamos novamente fazer o mesmo procedimento, que é glob scale, vírgula, glob scale. Tal como no outro, podemos desligar isto pondo um ponto de exclamação ou inclusivamente apagar, se preferirem. É igual. Vamos só verificar o texto. Ele vai dizer que sim, está ok. E neste momento, se isto estiver a correr bem, quando eu mudar de escala, a bola e o risco vão acompanhar o símbolo do archicado. Okay? O que não está a acontecer é, novamente, tal como no marcador de corte, que o texto está a crescer ou a reduzir e não devia manter-se sempre na mesma proporção. E porquê? Porque tal como no marcador de corte, nós temos que vir aqui ao Define Style
procurar a dimensão do texto e dividir por globe scale. Okay? Isto quer dizer que nós estamos a dizer que a dimensão 3 é 3 independentemente da escala. Não é para o Archicad fazer um scale ao nosso texto. Okay? Vamos gravar e vamos verificar apenas se isto está a correr bem. Okay? E se a experiência é fácil, se mudarmos de escala, se o nosso símbolo se mantém igual e mantém-se. Portanto, para a criação de um símbolo de norte, podemos parar por aqui, ou seja, ele é orientável e está tudo muito bem. Eu vou-vos fazer um desafio, que é quem quiser continuar, eu vou tentar explicar de uma maneira muito acessível como é que vocês conseguem fazer o símbolo acompanhar o norte do projeto, tal como o símbolo do Archicad faz. Okay? Automaticamente, se nós quisermos, dizemos seguir norte de projeto, e o que implica que se nós alterarmos o norte do projeto, o símbolo vai acompanhar, enquanto o nosso nós teremos que fazer isto manualmente. Okay? E vamos tentar fazer. Não é um procedimento para toda a gente, mas vamos tentar. Ok? Então, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de várias coisas. Uma é, eu tenho os snippets já feitos, ou seja, o que nós precisamos de fazer, tenho aqui, e eu vou copiar e vou-vos explicar o que é que nós estamos a fazer. Não há outra maneira. Okay? Passo a passo. Okay? O que nós vamos fazer é aqui, a seguir ao mule, nós o que vamos dizer então é que queremos fazer uma rotação, que é o comando rot2, e eu vou parar aqui, okay? Vamos fazer de conta, o ponto de exclamação implica que tudo que está a seguir não conta, e o que eu quero é que ele rode conforme a direção do norte, ok? Isso estaria certíssimo. Globe North Dire, isto é uma constante ou um parâmetro do Archicad global, portanto, em todo o lado que escreverem isto ele sabe o que é para fazer, e neste momento o que vai acontecer é que o meu símbolo acompanhou o norte, não muito bem, porque na realidade faltam-lhe 90 graus, certo? Ele rodou automaticamente, e vou-vos tentar exemplificar, preferências do projeto, definir o norte. Se eu puser o norte para cima, ele fez logo automaticamente uma rotação, isto tem a ver com os ângulos. Okay? Ele define que o 0 é assim, é menos 90. Okay? O que nós vamos fazer então é descontar-lhe 90, ou seja, vamos aqui, por isso é que eu apago este ponto de exclamação, menos 90, certo? E isto já corrigiria se eu fizer guardar outra vez, fecheiro, guardar. Neste momento, então, o meu símbolo já está certo. Okay? E vocês diriam que está pronto. E em grosso modo está, o único problema que vão reparar é que eu posso fazer aqui uma asneira, ou seja, eu se tentar rodar o símbolo do Archicad, o meu norte, ele continua sempre a apontar para o norte. Okay? Mas se eu rodar o meu, eu vou perder o norte, ou seja, ele na realidade não está a ter em conta a rotação que eu fiz ao meu objeto, ou seja, e daí nós temos que acrescentar o símbolo rotangle. O que é que isto quer dizer? Novamente é uma constante, é um parâmetro automático do Archicad que sabe qual é a rotação que nós demos. E o que eu vou fazer é para ele descontar a rotação do objeto. Ou seja, se eu rodei para cá, ele desconta e volta a colocá-lo na posição certa. Okay? Vamos só guardar. Guardar. E novamente já está correto. Okay? E agora isto vai se complicar só um bocadinho. Porque se eu tentar fazer um mirror ao símbolo do Archicad, ou seja, vocês se quisessem paravam aqui. Okay? A única questão é que nunca poderiam fazer mirror ao vosso objeto. Porque se repararem, eu faço mirror ao objeto do Archicad e continua tudo igual. Mas eu faço mirror ao nosso e perco a orientação do norte. Ele está a fazer qualquer coisa que eu não consigo perceber muito bem como, certo? Este é um bocadinho mais complicado. Vai ter que ser feito em vários passos. Um é
vamos começar pelo que nós tínhamos, ou seja, este valor, e é difícil de explicar, se o objeto estiver em mirror vai dar 1, se o objeto não tiver mirror vai dar 0. Então 180 vezes 0 daria 0, ou seja, ele não tinha que fazer rotação nenhuma. Se desse 1, rodava 180, ok? E aparentemente isso seria parte do problema, estaria resolvido, certo? Acrescente já o fx e guardar, que não vai corrigir o problema, e vamos perceber, ok? Se eu fizer mirror, ele roda 180, portanto 180 vai para ali, ok? Não faz exatamente aquilo que nós queríamos, ok? Eu tenho aqui mirrored, vou desligar e não está a fazer. Okay? Nós vamos ter que explicar aqui um bocadinho mais qualquer coisa ao archicad. Okay? E para isso vou precisar de 2 bocados. Vou precisar de criar uma variável. E aqui, atenção, como digo, se tiverem o cuidado de nunca fazer mirror, parem aqui. Não é preciso. Se quiserem deixar isto bem feitinho, podem continuar. Okay? Eu já preparei aqui e eu vou explicar exatamente o que é que escrevi. E eu vou fazer isto aqui logo por cima. Okay? O que eu vou criar é uma variável que faz o seguinte: se o símbolo estiver em mirrored, ou seja, for igual a 1, quer dizer que foi espelhado, então esta variável mirror é igual a menos 1. Se não, é 1. Okay? Para recapitular, se o meu símbolo estiver espelhado, a minha variável tem um valor de menos 1, se caso contrário, tem o valor de 1. Certo? Isto em si não vai fazer nada, eu só criei uma variável. E eu agora vou ter que acrescentar mais este bocadinho de código. Ok? E eu não expliquei na primeira, mas vou tentar explicar agora. O mul o que faz é tipo uma multiplicação, ou seja, se eu fizer mul 2, ou seja, no xy, que significa que eu multiplico as distâncias por 2 no eixo x e por 2 no eixo y. Ok, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou dizer que no caso de mul 2, 1, no eixo x é tudo 1, mas no y é mirror. Okay? O que é que vai acontecer? Ou seja, vem a minha variável. Se ele não estiver espelhado é um 1, que significa que não altera de forma nenhuma o meu objeto. Se o símbolo estiver espelhado, estou a dizer que é o contrário. Os valores que eu dei são todos negativos. Okay? Em vez de se eu disse 2 metros, afinal é menos 2. Porque tenho que fazer o mirror. Okay? Portanto, acrescentava aqui por cima deste. Vou fechar, guardar. E neste momento, se eu tentar fazer o mirror, já não acontece nada. Okay? Posso tentar rodar o meu objeto, fazer mirror, porque ele está sempre a fazer contas. Okay? Foi ótimo. Novamente, quem está satisfeito pode parar aqui. Quem quiser continuar, pode continuar. Eu vou acrescentar aqui só mais uma coisa. Poderia-me dar jeito em certos momentos, tal como o objeto do archicad me permite desligar o seguir o norte, não é? Eu posso querer fazer manualmente, okay? E que ele não siga o norte do projeto. Okay? Poderia-me dar jeito. E da maneira que está, eu não consigo fazer isto porque ele vai sempre seguir o norte do projeto. Okay? Diria que para 99% das situações isto estaria bem. Mas pode acontecer uma situação ou outra que não queiram. E isto vai se complicar um bocadinho porque só se pode fazer isto com programação. Okay? Eu o que sugiro é que copiem os textos que eu estou a usar e simplesmente os usem. A melhor maneira de aprender é copiar. Okay? Eu vou explicar o que é que estou a fazer. Primeiro eu preciso de um botão para ligar e desligar o seguir o norte, certo? É a primeira coisa que eu quero fazer. Então eu vou criar aqui um parâmetro que eu vou chamar seguir norte.
Este não é o nome que vai aparecer. Este é o nome interno de programação. E aqui vou pôr o nome que eu quero que apareça. Okay? O nome da variável e o nome que aparece no menu. Okay? E na realidade o que é que eu quero? O tipo é booleano, ou seja, liga, desliga, 0 ou 1. Okay? Desligado 0, ligado 1. Okay? Por default, vocês podem definir o que quiserem. Eu vou dizer que por default ele está sempre ligado. Okay? Significa que o comportamento normal deste objeto é seguir o norte do archicad, não é outra coisa. Vou fechar, guardar. Isto não fizemos nada, é só para explicar o que é que aconteceu. E agora, se eu for às definições do meu objeto, eu já tenho aqui um botão que diz seguir norte. Certo? Que eu posso ligar ou desligar. Ou ligar ou desligar. Ok? Agora, o que eu preciso explicar é o que é que acontece quando ligo e o que é que acontece quando eu desligo. Okay? E o que é que acontece quando eu ligo e desligo. Okay? Vamos novamente incluir aqui um if. E agora vamos pôr o nome da variável, que eu creio que era assim. Deixa-me só ver, do parâmetro. Seguir norte. Okay? Estão a ver aqui por baixo do mul 2. Okay? O que eu estou a dizer é que se o seguir norte for 1, ou seja, que segue o norte do projeto, then, okay, vai executar o tal código que segue o norte. Okay? Que é aquilo que tínhamos feito, o mul 2 com o mirror, etc. E depois vou-lhe dizer else, okay? Se não, se estiver desligado, se for 0, end if. Okay? Acaba, não faz nada. Okay? Começa só a desenhar o objeto sem fazer mais nenhuma das alterações que nós fizemos. Okay? Vamos só verificar o texto, ele está bom. Fechar, guardar. E agora vamos voltar ao nosso objeto. E ele neste momento está a seguir o norte. Significa que se eu mudar a posição do norte, ele altera-se. Se eu tentar rodar, não faço nada, porque ele está sempre a seguir a direção do norte. Okay? Se eu agora desligar então o botão que diz seguir norte, já o posso rodar como eu quero. Okay? Na realidade, não há uma maneira fácil de fazer isto sem programação. Eu tentei fazer da forma mais simples que me lembrei. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa. De preferência com o archicad.